Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e iam dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Como eu venho falando para vocês, nós estamos nessa extensão, vamos dizer assim, da semana da Epifania, que para nós aqui no Brasil foi celebrada no domingo. E vocês viram que essa Epifania ela tem como finalidade Deus que se manifesta, Deus se mostra, né? No inglês, show, né? Quando se fala show, no inglês está dizendo mostrar, o que se mostra. O Deus invisível, ele agora se apresenta. E nós o vemos, como diz São João, ali no Evangelho de São João, no capítulo 1, no prólogo, ele disse que nós vimos a sua glória, o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Eles viram. Aí nós vimos ali no domingo, né, dia da Epifania aqui para nós, os magos que foram, aquela estrela foi orientando eles até chegarem, e aqueles homens que eram pagãos, eles se ajoelham diante daquele menino e adoram, reconhecendo. Eles viram naquele menino Deus que se manifesta. Aquele que veio na carne e que está no meio de nós e veio para nos salvar. Ontem nós vimos que ele se mostra como luz. Que esse mundo jaz nas trevas, como diz São João. E nós vimos lá na noite de Natal, né? Isaías proclamando, né, que uma luz veio no meio de nós e brilhou na terra.
brilhou para os homens. Agora hoje, porque nós precisamos estar observando que cada dia a liturgia está nos mostrando essa forma de manifestação desse Deus que nós precisamos estar atento. De uma certa forma, hoje, ele se manifesta como aquele Deus que é amor, como nós vimos na primeira leitura de São João, na primeira carta de São João, que está aqui no capítulo 4, de 7 a 10. Mas ele se manifesta como um Deus de amor, mas de forma concreta. Como? Como é que ele manifesta o amor dele? Bem, João está dizendo que ele manifesta o amor dele no sacrifício, como vítima de reparação dos nossos pecados. Então, nós olhamos agora para aquele menino, nós olhamos para esse Deus e nós vemos aquele que veio reparar os meus pecados. Ele é um Deus realmente de extremo amor. Ele vem para dar sua vida. Como eu tenho dito isso, é muito importante que nós católicos tenhamos em mente isso quando se pergunta por que o Verbo se encarnou, por que Jesus veio e se fez carne. Nós devemos ter isso na ponta da língua, né? Como nós usamos muito aqui no Brasil, isso na ponta da língua, decorado. Se eu falo assim, o Senhor esteja convosco, na ponta da língua já vem, Ele está no meio de nós, é isso. Está decorado, está na nossa mente. Então, isso precisa estar na nossa mente. Por que Deus se revela naquele menino? Por que Ele se revela na carne para se dar a nós em sacrifício, para morrer pelos nossos pecados? Jesus não veio aqui dar um passeio, pegar na mão de um e de outro, dar um abraço aqui, outro abraço lá, comer pizza aqui, ou sabe lá o que, aonde. Não, ele não veio para isso. Ele veio para se dar. Ele veio para morrer. Por isso a importância de nós, católicos, termos sempre o crucifixo. E olha bem que eu estou falando do crucifixo, não é a cruz, como os protestantes usam, né? Coloca até uma cruz lá, mas sem a imagem do crucificado, porque se colocar a imagem do crucificado já é idolatria. Ou senão, não coloca a imagem do crucificado, porque Deus já ressuscitou. Bem, que Ele ressuscitou, isso bem nós sabemos, graças a Deus. Mas nós precisamos saber que Ele morreu. Nós precisamos ver que Ele deu a vida. Por isso que na Igreja Católica, nós temos lá sempre um crucifixo ali do lado. Aqui, ó, ele está aqui do lado, ó. Está no altar. O crucifixo para nós lembrarmos como foi que Deus manifestou o amor dele, dando a vida por nós, se dando, se entregando, se sacrificando, se oferecendo em holocausto. Aqui está, nossa, quando eu olho, eu digo, meu Deus, foi assim que o Senhor se manifestou. Foi por isso que o Senhor veio se manifestar, para dar-se por mim, por nós, para dar-se por todos, para nos salvar. Isso deve gerar dentro de nós um entusiasmo e uma alegria, um êxtase. Nós deveríamos entrar em êxtase quando nós vemos o crucificado. E aí que nós vamos nos estender mais ainda, né? Aí nós vemos agora o Evangelho. Todas as vezes que nós
católicos vemos a narração da multiplicação dos pães, deve estar também na ponta da nossa língua. Eucaristia. A narração da multiplicação dos pães tem como meta a Eucaristia. Não é simplesmente contar, nossa, gente, o pessoal estava numa fome, aí Jesus foi lá e, nossa, foi um espetáculo, rapaz, você precisava ver. Parecia lá o Círculo de Soleil. Nossa, foi uma coisa maravilhosa, né? Quando o pessoal vai nos espetáculos do Círculo de Soleil, né? Aí fica admirado com tanta coisa que é feita lá. Nossa, foi bonito demais. Olha, ele pegava assim, colocava a mão no cesto e dava o pão e o pessoal comia. Nossa, mas que milagre grandioso. Ele vai fazer esse grande milagre na tua vida. Não. Ele tem o poder para isso? Tem, porque Ele é Deus. Mas nós temos que ir mais além. Ele quer dar-se a nós na cruz para nos alimentar também. E esse alimento acontece na missa. Então, missa é sacrifício. É sacrifício, é redenção. Como é que Deus se manifesta? Ele é amor? Como é que Ele mostra esse amor? Oferecendo-se em sacrifício. E onde é que Ele se oferece em sacrifício? Na missa, no altar, que é atualizada, e nós relembramos aquela belíssima e santa Quinta-feira Santa. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado por vós. Como eu sempre falo, se o catolicismo perder essa noção de sacrifício de Jesus na cruz, se perder o valor e o sentido da Santa Missa, nós vamos virar qualquer coisa menos católicos, menos cristãos. Não vamos ser cristãos de verdade, porque cristão de verdade, ele precisa compreender que Deus se deu a nós, se manifestou a nós, no sacrifício que é atualizado, que é renovado na missa, e que nós precisamos da missa. A missa é necessária. Não estava aquele ditado aí, fique em casa, então agora vão à missa. Católicos de verdade, vão à missa. Porque Satanás ele está investindo pesado. Agora ele está investindo com mais peso ainda. Primeiro, ele investiu lá no século XVI com o grande evento, entre aspas, do protestantismo. E a primeira coisa que o protestantismo fez foi tirar a missa, o sacrifício. Até gostaram, até que ficou com a palavra de Deus, tudo maravilhoso, mas tirou a essência. A essência da salvação da humanidade está no sacrifício na Santa Missa que acontece. Tire o sacrifício da missa, não tem salvação, não tem redenção. Quando é que nós vamos entender isso? Sem o sacrifício não há redenção, não há salvação. Enquanto nós estávamos no Antigo Testamento, em que Deus preparava a salvação que viria pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, até então não houve redenção, só houve preparação.
A verdadeira redenção não havia. O sacrifício da nova aliança, esse sim. O da antiga aliança não teve redenção. O sacrifício da nova aliança, sim, que se dá por meio de Jesus Cristo, porque antes era animais. Agora é o próprio Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem missa não há redenção, meus irmãos. A palavra nos dá o conhecimento, mas a redenção se dá com o Verbo que se encarna no meio de nós e dá a vida pela nossa salvação, como São João está dizendo na primeira leitura. Então, o evento lá do protestantismo nos tirou, graças a Deus, nós não, né? Os bobos que se deixaram se levar, sim, passaram a negar a redenção que se dá no sacrifício. Fala-se até do sacrifício, mas não participam mais do sacrifício. Eles fazem até uma imitação, fala de uma tal de Santa Ceia, mas não é redenção. Na Igreja Católica acontece a redenção. Agora está acontecendo a redenção. Em qualquer parte do mundo está acontecendo o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Ele se manifesta. Quando nós vamos à missa, nós temos que ir com esse pensamento. Eu estou indo para estar. Nesse momento de redenção, de salvação, que se dá no sacrifício da missa, e depois ele se dá a nós em alimento. Então, o primeiro evento, o protestantismo. Depois, os grandes teóricos começaram a falar, a dizer, falar que Deus não existe, provando com seus sofismas e tudo mais. E muitos acabaram entrando nessa onda também e começaram a dizer, realmente Deus não existe, o que importa é o homem, é o ser humano, o homem se tornou o centro. Se o homem se torna o centro da vida do homem, então não tem missa também. Porque o centro da vida do homem é o Verbo encarnado. Deus se dá a sua carne por nós. Então ali está o centro, o verdadeiro homem que vem redimir o homem. O homem, Deus, sem pecado, vem redimir o homem. Então, essas teorias que foram surgindo e que estão agora em evidências nas nossas escolas e faculdades, estão fazendo tudo justamente para que isso seja cada vez mais dito, falado. Por exemplo, né? Uma criancinha, filha de pais cristãos, então significa que ela é cristã, ela chega em casa, né? Ali a vivência dos pais indo na missa, falando de Deus para ela, rezando em casa, contando histórias que nos ajudam na compreensão desse mistério da redenção, as histórias bíblicas, as histórias de santo, isso tudo sendo contado em casa, e aquela menina aprendendo tudo isso. Ela chega agora da escola e diz assim, papai e mamãe, Deus não existe. A professora disse que Deus não existe. Imagina, se ela diz que Deus não existe, mamãe para de rezar, está fazendo besteira, papai, contando essas histórias bobas. Deus não existe. Se Deus não existe, não precisa rezar. Se Deus não existe, não precisa acreditar na existência de Deus, porque Ele não existe.
na concepção dos ateus. E se Deus não existe, não precisa ir para a missa. Não é isso que está acontecendo com os nossos jovens? Cristãos que participavam de grupos jovens, eram ministros da Eucaristia, faziam um monte de coisa, agora foram, e os pais agora estão aí tudo rezando para que os filhos retornem, porque eles estão dizendo que Deus não existe. Então, se Deus não existe, não é a manifestação. Se Deus não existe, não existiam os reis magos. Se Deus não existe, Deus não preparou a história da nossa redenção pelo Antigo Testamento. Se Deus não existe, não existiu o paraíso terrestre. Se Deus não existe, não existe o céu. Se Deus não existe o inferno, não existe o purgatório. Se Deus não existe nada, só existe nós, só nós existimos. E a nossa vida se torna só isso aqui. Então, gente, se Deus não existe e não há céu, não há eternidade, então vamos comer, beber e vamos fazer o que nós quisermos dessa vida. Vamos deixar de amar, vamos matar, vamos fazer aquilo que é mais importante. O que é o mais importante? O que é o mais importante é o que eu penso e é o que eu faço. E é o que eu quero, isso é o mais importante. Olha que coisa. Aí Satanás, repito, quer tirar de nós a missa. Aí vocês viram, né? Que dificuldade, que situação difícil nós vivemos nesse início dessa pandemia. A primeira coisa que veio acontecer foi que feche as igrejas. Mas os supermercados continuaram abertos. E os outros também. Embora tinha ali uma coisa, tal, também apertou daqui, apertou dali, mas sempre... Veja só o ponto de... Recentemente, eu não sei se foi lá no Rio Grande do Sul, estava lá aquele bispo celebrando a missa do Crisma, crismando lá, tudo certinho, um atrás do outro, pelas fotos que nós vemos. E, de repente, chega lá um pessoal, e numa falta de educação que vem do inferno, essa falta de educação, ela vem do inferno. Mandou o bispo encerrar a missa. Como pode uma coisa dessa? E o bispo lá, junto com outro padre, não tiveram outra alternativa senão encerrar a missa. Gente, a missa não pode ser encerrada. A missa não pode parar. Começou, tem que ir até o fim. Mas o homem está se tornando o tal maioral, achando-se o dono do mundo, que eles têm a capacidade de ir numa missa que está sendo celebrada, e me desculpe eu dizer, né, não colocando os padres abaixo, mas era o bispo que estava celebrando, um bispo, e celebrando o crisma, justamente aquela missa que estava permitindo que aqueles jovens entendessem que eles, a partir daquele momento, eles precisariam se tornar soldados de Cristo, morrer por Cristo, aperfeiçoando, entre aspas, a fé deles que eles aprenderam dos padrinhos e dos pais, naquele momento em que estão ali, para dizer assim, agora eu sou cristão até morrer, eu sou católico até morrer. Chega umas pessoas e encerrou a missa. E o sacerdote que estava ali com o bispo, ele contando, né, que, nossa, ele disse, é como se tivesse tirado algo de dentro de mim. Tirou mesmo, tirou Deus. Tirou a missa, tirou o sacrifício. Quer matar o cristianismo.
quer matar o catolicismo, tirem a missa. Satanás sabe muito bem disso. E ele está se utilizando agora de todas essas coisas, porque quer matar o catolicismo. Eu falo catolicismo para nós entendermos, né, que aqui está a base do cristianismo. Quer matar o cristianismo, tire a missa. E aí o sofrimento de tantas pessoas, mas aqui eu quero dizer também o heroísmo de tantos sacerdotes, que mesmo dentro disso encontraram formas de celebrar a missa, celebrando para uns, celebrando para outros, outros querendo preservar sua vida, ficaram ali com medo. Aqui eu não quero entrar no mérito, eu quero entrar da seguinte forma: mas teve padres que deram a vida, e teve cristãos que deram a vida também. E aqui eu digo agora para vocês, as missas foram liberadas com todas as restrições necessárias, e aí, por que você não está indo à missa mais? Olha, aqui em Cachoeira Paulista nós temos um privilégio. Nós temos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos a paróquia de Santo Antônio. Nós temos a paróquia de São Sebastião. Nós temos aqui a Canção Nova, que tem missa 6, 7, meio-dia, 18 horas. Com as exceções, quando tem segunda-feira tem a missa das 15 horas. Na quarta-feira ainda tem a missa das 20 horas. E na quinta tem a missa das 16 horas. É uma vergonha. Em Cachoeira Paulista, ter pessoas confinadas dentro de casa, os católicos, e não indo à missa. Foi um desespero no começo, mas agora passou o desespero. Católicos de verdade, se for preciso ir lá nas Cochinchinas, em busca de missa, vão, lutem. Porque eu estou dizendo e termino agora, tudo isso está sendo uma preparação para que as autoridades civis, e nós já vimos no começo como aconteceu. E nós vimos a falta de educação que veio do inferno, como eu disse. Com as suas leis, proibiram a missa. E isso tudo é uma preparação para a verdadeira proibição que virá. A verdadeira proibição virá. Essa foi apenas um ensaio e parece que deu certo. Tenho que admitir, estou até usando o verbo parecer para amolecer um pouquinho, mas parece que deu certo. Então eles experimentaram, quando eles decretarem mesmo, aí nós vamos ver, meus irmãos, catacumbas. Catacumbas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.